Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias que formam o direito administrativo. É uma análise que mostra uma tensão, sabe, uma briga constante entre o poder do Estado e o dever que ele tem com a gente. Bom, vamos direto ao ponto com a pergunta que move tudo isso. Afinal de contas, para que serve o direito administrativo? Ele foi criado para dar mais força para o Estado ou para proteger cada um de nós contra essa mesma força? A resposta, como a gente vai ver, não é nem um pouco óbvia. E é justamente essa dúvida que alimenta uma percepção muito comum. O autor da nossa análise, Celso Antônio Bandeira de Mello, define isso perfeitamente. Muita gente olha para essa área do direito e pensa que há só um monte de privilégios para o Estado. Mas e se a verdadeira história for o completo oposto? Para a gente entender isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos investigar por que existe essa ideia de um direito de poder. Depois, a gente compara as duas grandes famílias do direito no Ocidente. Em seguida, vamos ver a revolução que foi a ideia de serviço público, acompanhar a jornada de súdito para cidadão e, no final, analisar o desafio mais recente, o do neoliberalismo. Começando então pela primeira parte, essa noção de que o direito administrativo é um conjunto de poderes do Estado. Como a gente vai ver, essa visão, apesar de muito popular, é na verdade uma distorção do seu propósito original. Então, de onde vem essa confusão? É que, historicamente, o direito administrativo nasceu como algo excepcional, diferente do direito comum. A base dele, lá na França, era a ideia de puissance publique, ou seja, o poder de autoridade do Estado. Isso fez com que o foco ficasse todo nas suas prerrogativas exorbitantes, sabe, aqueles privilégios que o Estado tem e uma pessoa comum não. E a própria linguagem que os juristas usam, sempre falando em poderes, ajudou a cimentar essa imagem. Agora, para a gente entender bem o nosso sistema, é fundamental dar um passo atrás. O pensamento jurídico no Ocidente não é uma coisa só. Ele é dividido em duas grandes famílias com mentalidades, olha, completamente diferentes. De um lado, a gente tem o direito continental europeu, que é o nosso caso aqui no Brasil. Ele vem lá do direito romano, é todo organizadinho, sistemático e baseado na lei escrita. Do outro lado, tem o common law, que nasceu na Inglaterra e que se baseia nos costumes e principalmente nas decisões dos juízes. Mas o ponto-chave aqui é a filosofia por trás de cada um. Um sistema é mais focado no Estado, o outro bem mais individualista e libertário. E essa diferença, ela impacta tudo, até o jeito como se ensina direito. Nos países de common law, o famoso case method, estudar casos reais faz todo sentido, porque são as decisões dos juízes que criam o direito. Já no nosso sistema, o continental, onde o judiciário tende a seguir o que os grandes juristas escrevem, a tal da doutrina, tentar aplicar esse mesmo método seria, nas palavras do autor, grotesco, uma imitação sem sentido de outra realidade. Aí, lá no início do século XX, uma virada de chave intelectual começou a questionar essa visão de um direito administrativo focado só no poder. E essa revolução tem um nome principal: Léon Duguit. Vamos lembrar, a noção que dominava era de puissance publique. A ideia era que o Estado tem poderes de autoridade, e o direito administrativo existe para organizar e justificar o uso desses poderes. Simples assim. Só que essa visão começou a ser desafiada por uma lógica radicalmente inversa. A lógica do serviço público. Para Duguit, o Estado não era, em essência, um detentor de poder, mas sim um gestor de serviços para a população. A autoridade, nesse novo jeito de pensar, não é um objetivo em si. Ela é só uma ferramenta. E a única justificativa para ela existir é o dever de atender o que a coletividade precisa. E essa citação de Sercambier resume a mudança de forma brilhante. A ideia não é mais a do jussus, a simples ordem, o poder de mandar. A ideia passa a ser a da ordinatio, o dever de criar uma organização, uma estrutura pensada para servir a um propósito maior. O poder vira dever. E para a gente sentir o tamanho dessa transformação, a gente precisa olhar para a história de como o próprio Estado moderno se formou. Porque o direito administrativo é filho direto dessa evolução. A jornada é muito clara. A gente sai do Estado absolutista, onde a vontade do rei era a lei e ponto final. Com o Iluminismo e as ideias de soberania popular de Rousseau e separação de poderes de Montesquieu, nasce o Estado de Direito, onde o próprio poder tem que obedecer à lei. E mais tarde o Estado social dá um passo além, reconhecendo que as pessoas precisam de proteção não só contra o poder político, mas também contra o poder econômico.
Então, o ponto central é este. Ao contrário do que muita gente pensa, o direito administrativo não nasceu para dar mais poder ao Estado. Muito pelo contrário. Ele nasceu para limitar esse poder, para colocar regras na ação da administração e, o mais importante, para dar ao cidadão instrumentos de defesa contra os abusos de quem governa. E isso tudo nos traz para os tempos mais recentes, com um movimento que, segundo a análise do autor, é um ataque direto a essa evolução histórica do Estado social. Sob a bandeira da globalização, uma série de políticas se espalhou pelo mundo. A gente ouviu muito essas palavras, né? Reforma do Estado para diminuir o tamanho dele, privatização entregando serviços públicos para empresas e flexibilização de leis de proteção. Tudo isso em nome da abertura total dos mercados. O autor cita uma crítica muito dura de Leonardo Boff para descrever o impacto humano dessa visão. Nessa lógica, a pessoa é reduzida à sua função econômica. O que não pode ser medido como produção ou consumo, simplesmente vira um zero à esquerda. E, segundo a análise da nossa fonte, essa onda neoliberal ganhou uma força global por uma razão geopolítica bem específica: o fim da União Soviética. A ideia é que, sem o contraponto ideológico do bloco socialista, o modelo capitalista ficou sem freios para expandir sua lógica de mercado para todas as áreas da vida. Apesar de tudo, a visão do autor sobre o futuro desse movimento é bem direta. Para ele, essa fase neoliberal não é uma mudança definitiva, mas sim um soluço na longa marcha da história, um desvio de rota que já estaria dando sinais de que está chegando ao fim. Isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se essa era foi, de fato, só um soluço, o que vem depois? Como o dever fundamental do Estado de servir vai ser reafirmado ou, quem sabe, reinventado? A resposta para isso é o que vai definir o equilíbrio entre o poder do Estado e seu dever com a sociedade. A história, como sempre, continua.